Gente, deixa eu trazer uma informação importante. Há uma chance de se protocolar uma CPI para a investigação das invasões de terra por movimentos sociais. E para falar sobre esse assunto e vários outros, a gente recebe aqui o deputado federal Ricardo Salles, que já está no nosso sofá, juntamente com Daniel José, Mano Ferreira e, pasme, Antônia Fontinelli. Vejam só a beleza desta gata que hoje está de vermelho, Felipe Campos. Você acha que ela fez o L embaixo da mesa? Eu falei isso pra ela quando ela chegou. Eu falei, ela fez o L embaixo da mesa, não é possível. É nada, tá lindíssima. Uma gata, Antônia. Independente, tá muito bonita independente hoje. Da cor. Tem que parar com essa história também, né? Que a gente tava falando agora. Tem que pouco, parar. né? Ele disse que não consegue usar vermelho, mas eu não posso virar a véia da Havan. Como é que eu vou andar agora de verde e amarelo pro resto da minha vida? Mais patriota do que eu sou, impossível. Mas o vermelho é vermelho desde... Olha essa boca, gente. Ó. Uma gata. Né? Isso. Turma, Ricardo Salles aqui no sofá. Tudo bem, Salles? Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Paulo. Prazer aí. Atualiza um pouco para a gente o quadro dessa CPI, porque assim, a gente vê a discussão muito grande sobre o 8 de janeiro, mas pouco vê sobre essas invasões que estão voltando de uma maneira bem forte no Brasil. Pois é, os 4 anos passados, os 4 anos do presidente Bolsonaro, houve uma redução drástica das invasões. Nós tivemos só 14 invasões ao longo desses anos. Quer dizer, uma coisa inacreditável que em um mês a gente tenha tido 17 invasões. Uma coisa bizarra. E isso vai contra o principal pilar da economia brasileira, que é o agronegócio. Você vê que é algo destinado a afrontar o agronegócio, o direito de propriedade, trazer insegurança no campo. Você sabe, todo mundo conhece as histórias do MST, que usam esse pretexto da luta social pela terra, na verdade, para fazer um movimento político. Muitas vezes até para extorquir proprietários. Não foram poucos os casos, e a Polícia Civil de São Paulo comprovou isso através de investigação, que deu ensejo, inclusive, a prisão do Zé Rainha e mais um outro integrante, comprovou, através de inquérito, que eles estavam fazendo a extorsão, pedindo dinheiro para um fazendeiro para não invadir a propriedade dele. Quer dizer, é crime, é crime. Então, o que nós queremos fazer com essa CPI? É investigar quem organiza, quem financia, porque essa turma circula de região para região, equipes, etc. Elas vão sempre, nesses casos todos, elas vão sempre em grupo. Então, veja, o que está acontecendo na prática? O que está acontecendo? Organização centralizada, financiamento dessa turma de um lado para o outro. O que eles pretendem? Em vários estados ao mesmo tempo, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, se pretendeu fazer a CPI, há 3 listas sendo recolhidas, assinaturas. Hoje tem reunião da Frente Parlamentar da Agricultura e essa reunião da FPA vai decidir qual das 3 listas nós vamos protocolar primeiro. Essa é a... Quantas assinaturas são necessárias? 170. Nossa, nós já temos quase todas as assinaturas. Tanto a lista do Zuco, deputado Zuco do Rio Grande do Sul, quanto a minha já estão quase com 170. Mas o Lira precisa querer, se é a né? dele, se é a minha, nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em fazer a CPI. O passo seguinte, como você sabe, é convencer o presidente Arthur Lira a instalar essa CPI, que também é algo importante. Não basta Antônia, a assinatura, tem que instalar. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista, se eu não me engano, do ministro Paulo Pimenta, em que ele fala o seguinte, no caso da invasão da Suzano, ele fala o seguinte, as partes precisam sentar e negociar. Ele diz isso claramente. Eu acho isso um certo afronto ao direito de liberdade e de propriedade privada que existe no Brasil. Por exemplo, você tem que sentar e negociar o quê com quem invade terra, Se meu amor? Se você trabalhou e conquistou. Então, eu acho um desserviço. Que ponto é esse? Deputado, já estamos... e olha, agora meu programa é hortifruti supermercado. Dizem que... Dizem, deputado, que tem que ir no supermercado aquele supermercado chique no Leblon, 1 da manhã, porque é lá onde estão os solteiros. Uma amiga minha me ligou um dia, falou... Você tá indo a 1 da manhã? Não, meu amor, não. Não, de jeito nenhum. Mas, fruta estragada, legumes estragados, os preços absurdos. E esse é um material nosso? Será que está exportando, está chegando estragado para o povo lá fora também? E aí sentar e negociar o quê? Se eu trabalhei para ter a minha casa, a minha terra, é um desserviço, é enxugar gelo, é uma queda de braço o tempo inteiro, sabe? É um absurdo isso.
Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Alguém tem que fazer alguma coisa, deputado. Veja, o direito de propriedade é pré-condição do desenvolvimento de um país. Se você não respeitar o direito de propriedade, todo o resto vai caindo. Isso serve para o campo e para as cidades, né? Nós vamos falar aqui, como o Paulo citou, do quadro político na capital. Você imagina você ter a capital do estado mais rico do país, a cidade mais rica e mais dinâmica do país, comandada por um grupo cuja a história é invasão de propriedade. Então, invasão de propriedade no campo, invasão de propriedade na cidade, ambos, inclusive, com o mesmo pretexto de justiça social, acesso à moradia, acesso à terra. Isso é balela. Se você não garantir o direito de propriedade, todas as outras medidas do país, a segurança jurídica, a previsibilidade, caem por terra. E aí ninguém quer investir, ninguém... Então, a produção, você citou a qualidade dos alimentos. A produção no Brasil, para acontecer, e do jeito que acontece, com qualidade, com respeito ambiental e tudo mais, ela precisa ser um negócio, para quem investe e toma risco, precisa ser um negócio seguro. Se você é proprietário rural ou dono de imóveis na capital, o raciocínio é o mesmo, corre o risco de ter o instrumento do seu trabalho em risco por causa de algo como isso, como invasão de propriedade, você para de investir e larga a mão. Aí quem fica sem alimento é a sociedade. Você sabe que o discurso, se a gente olhar o discurso no passado do MST, era um discurso muito voltado de que eles só invadiam terras que não eram produtivas. Vocês lembram disso? Sim. Era muito focado nisso. Não, nós só estamos aqui focados nas terras que são improdutivas, que estão largadas. Esse discurso, meu querido deputado Ricardo Salles, ele caiu literalmente por terra, né? Lógico. Porque nós estamos vendo invasões em terras produtivas, certo? Eles fazem a invasão onde dá para extorquir dinheiro. O fazendeiro que tem propriedade, ele sabe que a terra dele corre um risco danado, né, de ser desapropriada por um preço vil e tudo mais, então ele fica morrendo de medo. Ele diz, olha, não invada aqui, dá dinheiro para o líder, tanto que é a gravação do Zé Rainha. O que é a gravação do Zé Rainha que deu ensejo à prisão dele? Extorsão pura. É ele pedindo, olha, traz 25 mil na porteira aqui da fazenda, senão nós vamos invadir amanhã. Aí o cara vai lá e entrega 25 mil. Aí ele vai na porta da outra propriedade. É pedágio. Tem pedágio, então. É achaque. É achaque. Pedágio para pagar pelo que é seu. Lógico, claro. Agora, tem um integrante aqui da nossa bancada que tem um certo apreço pelo MST, que é Mano Ferreira. Não sei se você já o conhece. Não, mano. Não procede, não, pequeno essa apreço. informação. Eu acho que o direito de propriedade é sagrado e não existe livre mercado, não existe liberalismo sem o direito de propriedade. Agora, também não existe sem o império da lei, que quer dizer que a lei precisa ser cumprida e por todos. E eu queria fazer uma pergunta para o deputado, porque quando a gente conversa com vários técnicos da área ambiental, alguns insuspeitos de qualquer petismo, eles criticam bastante um desmonte do sistema de fiscalização da legislação ambiental e a questão da suspensão das multas durante a sua gestão como ministro do Meio Ambiente. Então, eu queria entender do senhor como que a suspensão das multas ambientais se compatibiliza com a defesa do império da lei. Bom, duas falsas narrativas. Primeiro, desmonte ambiental. A área ambiental, estou falando da federal, poderia citar os estados, tanto o IBAMA quanto o ICMBio são compostos de funcionários públicos de carreira. Então, você dizer que houve um desmonte significa dizer que, por um passe de mágica, o governo Bolsonaro, a minha administração, enfim, conseguiu tirar funcionários públicos de carreira, o que é impossível. Portanto, é uma mentira que qualquer pessoa que conhece a máquina pública sabe que o funcionário público de carreira não pode ser demitido. Nós herdamos do governo anterior os dois órgãos, IBAMA e ICMBio, com 50% de déficit de funcionário. Ou seja, faltavam 50% das vagas não estavam ocupadas. Nós ainda conseguimos fazer um concurso para repor não todo o déficit, mas uma parte. Né? O concurso para abrir, acho que se eu não me engano, 800 vagas, que foi o concurso aberto. Então, primeiro, com relação à história do desmonte. Mentira, não houve desmonte nenhum. Ao contrário, nós mantivemos o orçamento, fizemos o concurso. Agora, qual é a narrativa da turma da esquerda? Houve desmonte, olha lá, não querem que fiscalize. Mentira, também é mentira. O que a gente defendeu e continua defendendo? Que para a fiscalização ambiental, assim como qualquer outra fiscalização ou ação de órgãos públicos, é necessário que haja o devido processo legal,
a ampla defesa, o contraditório, e não você permitir que uma parte do Estado brasileiro, nesse caso a fiscalização ambiental, mas poderia ser outra, avance mais do que a lei determina, tem um preconceito contra o produtor rural, um preconceito contra uma série de segmentos da sociedade e persiga esses segmentos. Isso a gente não deixaria de jeito nenhum. Então, uma coisa é você dizer, não abuse, não persiga. Siga o procedimento, siga o devido processo legal, conceda a ampla defesa, permita o contraditório. Com relação à legislação das multas, foi um absurdo o que fizeram agora, no começo do ano, revogaram o decreto que permitia a chamada conciliação ambiental. O que é a conciliação ambiental? Assim que nós entramos no Ministério, tinha um estudo da CGU, anterior ao período Bolsonaro, ou seja, estudo até 2018, mostrando que os processos investigativos no IBAMA, os processos administrativos do ICMBio e tudo, levavam 7 anos para serem concluídos. 7 anos. 7. Que absurdo. Quer dizer, você quando chegava lá no final, para cobrar uma multa ou fazer alguma coisa, você já não existia mais. Não estava mais. 7 anos, imagina. Então, qual foi a lógica? Implementar no nível federal aquilo que nós fizemos em São Paulo, que é 30 dias depois da infração cometida, você dá oportunidade para que o infrator venha e diga 30 dias depois, não 7 anos depois. Diga, olha, fiz mesmo, quero parcelar a multa, ou então tem um erro, já corrige. Quer dizer, às vezes, muitas vezes, no sistema anterior, você levava 7 anos para só ao fim de 7 anos, 7 anos usando a máquina pública para chegar lá no fim e descobrir que tinha um vício, tinha um problema qualquer no processo administrativo. Ou seja, a conciliação ambiental nada mais é do que você trazer para o primeiro mês, logo depois da infração, a oportunidade das partes entrarem em acordo. Acordo esse que pode ser confessar o auto, né, confessar o problema e pagar a dívida, corrigir o auto de infração, que muitas vezes ele tem algum vício, algum problema, você já corrige ali na hora. Quer dizer, é uma estupidez o pessoal dizer que a conciliação ambiental é uma maneira de impedir a multa. Não, é uma maneira de você impedir que fique 7 anos discutindo algo que você já pode resolver de cara. Fê, você viu